Na agricultura, a gente nunca vai ter apenas uma espécie. Mesmo em um sistema de monocultura, onde a gente tem apenas uma espécie de interesse agrícola, a gente tem diversos outros organismos ali que estão interagindo com essa espécie de interesse agrícola, né? São micro-organismos ali no solo, são plantas espontâneas, enfim, sempre vai ter essa interação. E na ecologia, quando eu falo que eu tenho um conjunto de organismos que habitam o mesmo local, eu digo que eu tenho uma comunidade. Então a agricultura, ela é uma comunidade ecológica. A agricultura está cercada de relações ecológicas acontecendo ali. E é importante a gente conhecer essas relações ecológicas para a gente melhorar os nossos processos e, consequentemente, a nossa produção. Então fica até o final do vídeo que hoje a gente vai falar de relações ecológicas. Antes do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que isso daí anima a gente a continuar produzindo conteúdo para te ajudar nessa caminhada rumo a uma agricultura sustentável. Bom, vamos para o vídeo. Em uma comunidade, a gente vai ter diversas relações, né, ecológicas acontecendo ali. Essas relações, ela pode ser entre indivíduos da mesma espécie ou indivíduos de espécies diferentes. Vamos falar primeiro das relações de indivíduos da mesma espécie, que a gente vai chamar aqui de relações intraespecíficas, né, quando está acontecendo com indivíduos da mesma espécie. Elas vão poder ser harmônica ou desarmônica. Uma relação harmônica intraespecífica é uma sociedade, por exemplo, as abelhas, né, que elas vão cooperar, vão trabalhar em conjunto ali para conseguir manter ali, sustentar a sua colônia, tá? Então, essa daí é um exemplo de uma relação intraespecífica harmônica. Agora a gente tem também as desarmônicas, por exemplo, o canibalismo, né? O canibalismo ele só vai acontecer entre indivíduos da mesma espécie. Quando é uma espécie diferente, a gente vai dar outro nome, tá? Que a gente vai falar um pouco mais para frente nesse vídeo. Mas quando é indivíduos da mesma espécie, a gente chama de canibalismo. Isso daí vai acontecer, por exemplo, com a fêmea de louva-a-Deus, que depois de copular com o macho, ela vai comer o macho, né? Ela vai devorar o macho, tá? Isso daí é a aranha viúva negra também. O canibalismo, uma coisa interessante dele, é que pode acontecer com todos os insetos. Na falta de algum alimento ali, quando a gente tem falta de alimento, aquele inseto ele pode começar a fazer canibalismo e começar a comer ali os indivíduos da mesma espécie que estão naquele local. E isso daqui é bem interessante, porque se a gente melhorar a resistência das nossas plantas na agricultura, a gente vai estar induzindo, de certa forma, um canibalismo. Então é interessante a gente ter isso em mente, né? Que se eu tiver uma planta resistente e aquele inseto não conseguir comer a nossa planta, a gente pode estar forçando uma relação de canibalismo que vai acontecer ali na nossa área. Tá? Uma outra relação também que vai acontecer entre espécies é a competição. Né? Existe competição também de indivíduos de espécies diferentes, mas aqui é a competição entre indivíduos da mesma espécie. Tá? E nada mais é que a agricultura. Quando a gente está fazendo uma agricultura, eu tiver ali uma horta, por exemplo, se tiver só alface, cada pezinho de alface vai estar competindo entre eles ali. Então é quando o indivíduo está competindo pelo mesmo recurso. Tá? E na agricultura o que a gente faz? A gente vai homogeneizar ali a distribuição de adubo, a distribuição de água entre as nossas espécies, para não haver competição entre essas espécies que eu estou cultivando, né? No caso do meu exemplo aqui, o alface. Tá? Então existem essas duas relações desarmônicas entre espécies, o canibalismo e a competição. Tá? Quando a gente faz agricultura, a gente está manejando, a gente está desfavorecendo a competição intraespecífica. Quando essas relações ecológicas vão acontecer entre indivíduos de espécies diferentes, eu vou chamar de interespecífica. E assim como a intraespecífica, eu vou ter relações harmônicas e desarmônicas entre indivíduos de espécies diferentes. Relações harmônicas aqui eu vou falar
do que está acontecendo na nossa roça, que é o mutualismo, né? A gente tem que favorecer bastante o mutualismo. O que é o mutualismo? As duas espécies vão sair ganhando, as duas espécies são beneficiadas aí por essa relação. Vou citar aqui, por exemplo, a polinização, né? Quando o inseto vai atrás do néctar da flor, ela está se beneficiando desse néctar da flor, né? E a flor vai se beneficiar, porque esse inseto vai ajudar na polinização. Então eu vou chamar de mutualismo, os dois saem ganhando. É uma relação de ganha-ganha, né? Uma outra relação aqui, um outro exemplo, né, de mutualismo, as micorrizas, né? As micorrizas são mutualismo que estão acontecendo ali entre a árvore, as raízes daquelas árvores, daquelas plantas, e os fungos, né? Os rizóbios, que vão ser o responsável por fixação biológica de nitrogênio. Esses rizóbios, eles precisam estar associados para se beneficiar ali, eles vão se associar com as leguminosas, raízes de leguminosas. E essas leguminosas, elas vão se beneficiar da fixação biológica de nitrogênio que o rizóbio vai fazer, né? Então, no mutualismo, ganha-ganha. Todo mundo saiu feliz da vida ganhando, tá? Uma outra relação que a gente chama de harmônica, né? Uma relação harmônica que está acontecendo ali na interespecífica, entre espécies diferentes, é o comensalismo. O comensalismo é um pouco diferente do mutualismo, porque apenas uma espécie vai ganhar. Só que a outra espécie também não vai ser prejudicada, tá? Então, para uma espécie vai ser neutro essa relação, é indiferente, e para uma das espécies ali, ela vai ganhar, né? Ela vai se beneficiar. Então, por exemplo, aqueles micro-organismos de vida livre que vão fixar nitrogênio, tá? O que acontece? Ele vai simplesmente fixar nitrogênio ali, porque é o metabolismo dele, tá? Agora, a planta que estiver crescendo próxima ali a esses micro-organismos, elas vão se beneficiar desse nitrogênio que foi fixado. Repara aqui que é diferente do mutualismo ali, que eu dei o exemplo do rizóbio, que o rizóbio ele precisa, para conseguir fixar o nitrogênio, ele vai precisar se associar com uma leguminosa. E nesse caso, os dois vão ganhar. No comensalismo, apenas a planta vai ganhar. Por quê? Para esses micro-organismos de vida livre, é indiferente ali o que vai acontecer com aquele nitrogênio que ele vai fixar, certo? E a gente vai ter também aqui, na interespecífica, algumas relações que são relações desarmônicas, tá? Por exemplo, parasitismo. Parasitismo é bem fácil a gente entender. Na nossa roça está acontecendo aí direto, né? Sempre que a gente tem algum problema, alguma doença, é um parasitismo, tá? Então, quando um organismo ele vai se alimentar de outro, vai tirar, vai roubar o nutriente de outro organismo, a gente vai chamar aqui de parasitismo. Então, ele pode viver ali sobre, né, o outro organismo, ou pode viver dentro ali, sugando aqueles nutrientes. Então, as doenças que a gente tem na nossa roça ali são parasitas, né? São agentes que vão parasitar ali, causar diversos problemas na nossa lavoura. Só que a gente pode também se beneficiar dessa relação de parasitismo. Por exemplo, se eu tiver uma Beauveria baciana, um metarrhizium, que são fungos entomopatogênicos. Esses fungos, eles são parasitas de insetos que podem causar problema ali para a nossa lavoura. Então eu posso utilizar o parasitismo para fazer um controle biológico da nossa lavoura, né? Uma outra relação desarmônica ali que vai acontecer é a predação. O que é a predação? É um organismo que vai ser o predador e um outro organismo que vai ser predado. Então, quando um organismo se alimenta do outro, a gente vai chamar de predação, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho inimigos naturais ali na minha lavoura, tá? Eu tenho uma joaninha comendo o pulgão, eu tenho uma relação de predação. Da mesma forma que eu vou ter competição entre indivíduos da mesma espécie, entre indivíduos de espécies diferentes, eu também tenho competição. Então, por exemplo, se eu tenho ali uma plantação e está crescendo plantas espontâneas,
essas plantas espontâneas vão estar competindo por recurso com a minha planta de interesse agrícola. Então ela vai estar ali buscando água, buscando os nutrientes. Então está havendo uma competição. E também acontece essa competição com micro-organismos do solo. Vamos pegar aqui, por exemplo, as plantas, né, que elas vão soltar alguns resultados ali e vão atrair micro-organismos. Esses micro-organismos estão numa briga ferrenha ali, próximo, né, para pegar esses exudatos aí, dados pelas plantas. Se eu tiver um solo pobre, quem que vai conseguir ganhar essa competição? São os agentes patogênicos, né, os micro-organismos patogênicos que vão ficar ali próximo da rizosfera. Então eu preciso ter um solo vivo para melhorar essa competição e conseguir que os meus micro-organismos benéficos eles consigam vencer essa competição com os micro-organismos patogênicos. Então essa relação de competição é interessante a gente entender também para conseguir manejar a nossa produção ali para favorecer determinadas espécies, tá? Nesse exemplo que eu dei aqui, sobre os micro-organismos do solo, vai estar ocorrendo também uma outra relação desarmônica, que a gente vai chamar aqui de amensalismo. O que é o amensalismo? É quando um organismo ele vai excretar ali alguma substância, né? Ele vai produzir alguma substância para inibir o crescimento de outro, né? Isso daí está acontecendo direto com os micro-organismos no solo. Então, quando eu tenho um solo vivo, um solo rico em micro-organismos benéficos, eu não dou a menor chance para micro-organismos patogênicos. A gente precisa entender que ambientes agrícolas são ecossistemas complexos, que não é simplesmente a gente coloca adubo, aplica agrotóxico e pronto. A gente precisa entender todas essas relações, como é que eu vou atrair inimigos naturais para beneficiar a minha produção, como é que eu vou induzir ali que ocorra mais fixação biológica de nitrogênio para que eu possa diminuir a quantidade de insumo, né, externo ali na minha produção. Enfim, vários aspectos que eu preciso entender, eu preciso começar a trazer a ecologia para dentro da agricultura, tá? E não trabalhar com a ecologia só em ambientes naturais, mas em ambientes agrícolas é muito importante conhecer essas relações ecológicas. Eu vou ficando por aqui, mas antes, deixa aí no comentário pelo menos um oi para ajudar o algoritmo do YouTube a distribuir mais os nossos vídeos. Valeu!